Então, pessoal, chegamos aqui à questão número 6 do vestibular da UDESC, vestibular de inverno 2019. Né? Dá um joinha aí para contribuir com o canal. Conhecimentos prévios para entender esse problema: eletromagnetismo. Tá? Força magnética, campo magnético, fluxo magnético, corrente elétrica. Então, o que diz o problema aqui? Ó? A figura 3 mostra um circuito colocado acima de um ímã, cujo campo magnético é restringido pela área cinza, e as linhas do campo magnético são perpendiculares em relação ao plano do circuito. Então, o que ele está falando? Tudo que ele falou ali. Ó, tu tens o ímã, tu tens, que é essa área cinza, tu tens esse circuito aqui, ó. Vou pegar uma caneta azul, tu tens esse circuito aqui, que está sobre o ímã, na forma de uma espira retangular, tá? E o campo magnético, ele está dizendo que é perpendicular, ou seja, forma 90 graus, tá? Não está dizendo se ele está entrando ou saindo da espira. Eu vou pegar por esse símbolo aqui, ó, eu vou fazer de conta então que o campo magnético está nesse sentido, entrando no plano, tá ok? Então é isso que ele está dizendo ali no início do texto. Ele dá algumas proposições aqui e a gente tem que analisar se está certo ou está errado. Então a primeira proposição, A1. Ao deslocar o circuito e o ímã juntos em sentidos contrários ao longo de Y, surge uma corrente elétrica. Então vou vir aqui para um outro programinha que fica muito mais fácil de explicar. Veja só, para que haja corrente, que surja uma corrente elétrica na espira, é preciso que haja uma mudança de fluxo desse campo magnético. Como assim? Veja, nesse momento por dentro da espira, está passando esses 6 vetores aqui, ó. Tá? Está passando esses 6 vetores aqui, né? É como se tivesse lá uma espira, né? Assim, ó, em 3D, né? Ó, e está passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 6 vetores. É isso que está acontecendo, tá? Desenhando em 3D. Então, se não houver mudança, se não aumentar essas linhas de campo magnético e não diminuir, não vai surgir uma corrente elétrica passando nesse fio, tá? Não vai ter corrente elétrica. Não vai ligar o circuito. Então, para que haja corrente elétrica, tem que ter uma variação de fluxo. Então, o que ele está dizendo, né? Se eu pegar, ó, essa espira e movimentar na direção Y, ó, Y está aqui, né? Y está aqui, tá? Se eu movimentar essa espira em direção a Y, mas no sentido contrário, né? Deixa eu apagar isso aqui para não me atrapalhar depois. Bom, se eu movimentar a espira para um lado e o ímã para o outro lado, ó, movimentei esse para cá e esse para cá, tá? Em sentidos contrários, mas na orientação Y. A gente verifica que mudou o fluxo, né? Antes passava quantos vetores? 6. Agora está passando quantos? Está passando apenas 3 vetores, né? Esses 3 aqui, ó. Então, houve uma mudança na variação do fluxo magnético. Se houve variação, então eu tenho uma corrente elétrica passando nesse fio. Então, a primeira proposição, ela está correta, tá? A primeira lá está correta. Essa primeira está correta aqui. Ok? Então, vou botar aqui. Verdade, né? Segunda, ao deslocar somente o ímã ao longo da direção X, observa-se
corrente no circuito. Então volta esse programinha aqui, tá? Tentar apagar isso aqui dessa parte para aqui não atrapalhar aqui. Ok. Então, ó, a posição inicial é essa, né? Ele está dizendo que se eu movimentar aqui, se eu deslocar somente o ímã ao longo de X, observa-se corrente no circuito. Para ter corrente vai ter que ter variação de fluxo. Então vamos ver o que acontece. Pego o ímã e movimento para cima. Houve variação de fluxo? Houve, né? Passava 6 vetores, agora passa quanto dentro da espira? Somente 4. Se eu mover para cima ou para baixo, ó, vai ter variação de fluxo. Ó. Tá vendo? Assim a posição inicial, passa só 6. Vou para baixo, diminui. Vou para cima, aumenta, depois diminui. Ou seja, esse movimento aqui, só do ímã, tem variação de fluxo do campo magnético. Portanto, surge corrente elétrica também no circuito que está em vermelho. Então, essa aqui também é verdade. 1 para 3. Se o campo magnético variar no tempo, surge corrente elétrica, surge circuito, né? Surge corrente no circuito. Ou seja, é a própria definição, né, que nós estamos analisando. Para ter corrente, tem que ter variação do campo magnético. Então, ele está dizendo ali a teoria. Então, não precisa nem analisar nada. Se o campo magnético variar, surge corrente elétrica. Essa é a condição para ter corrente. A variação do campo magnético. Então, é verdade. Vamos para a próxima. Ao deslocar o circuito e o ímã juntos no mesmo sentido e na mesma velocidade, ao longo de Y, observa-se corrente no circuito. Então, veja só. Se eu pegar os dois, se eu pegar esses dois, ó, e movimentar juntos ao longo de Y, tem variação de corrente elétrica? Não tem, né? Ó, eu posso ir para lá e para cá e continua passando só 6 vetores dentro da espira. Então, é mentira, né? Falso. Vou para a última. Ao deslocar o circuito e o ímã juntos, no mesmo sentido e na mesma velocidade ao longo de X, surge corrente no circuito. Mesma coisa, né? Se eu pegar os dois agora e movimentar para lá, ó, na direção Y, com a mesma velocidade, né? Com a mesma velocidade, não vai ter variação no fluxo. Passava 6, continua passando 6. Então, não tem corrente elétrica. Então, não surge, né? Não surge, porque está dizendo que surge, né? Então é falso. É falso. Ele diz que surge corrente circuito. Aqui também no anterior, observa-se corrente. Não. Nessas duas situações aqui a gente não observa porque não tem variação no fluxo. Então a correta é a 1, 2 e 3. A resposta é a letra C. Ok? Espero que tenha entendido. Muito obrigado.